amigo. Você, como você está? Também estou bem. Você fala português, né? Não é inglês. Tanto como português e inglês. Ah, muito legal, muito feliz, amigo. Parabéns. Seu nome é Bruno. Na verdade, né? Sim. Meu nome é Guzman, amigo. Seja bem-vindo. Sou da Indonésia. Eu acho que estávamos a falar antes, né? Você está na Angola ou Moçambique? Moçambique. Maputo, né? Você está morando em Maputo. Sim. E eu conheci apenas Maputo. Maputo, capital da Moçambique, né? Amigo, Verdade. com quem você fala inglês cada os dias? Então agora você fala inglês, não português. Você fala inglês e eu falo português. Por que você quer aprender